Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Angélica de Ciências e vamos iniciar nossas aulas falando sobre a reprodução. Então, a reprodução é uma das características comuns a todas as espécies de seres vivos, tá? Então, todo ser vivo, ele é capaz de se reproduzir. E com isso ele gera descendentes, tá? Que são importantes para a continuidade da espécie e para a ocupação do ambiente. Alguém aqui já parou para pensar o que acontece se a espécie não deixar descendentes? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem sobre isso, tá? E aí, já deu? Chegou a uma conclusão? Então, se a espécie não deixar descendentes, ela tenderá a desaparecer à medida que os indivíduos mais velhos forem morrendo, tá? Então, aqueles indivíduos mais velhos vão morrendo, não deixaram descendentes e essa espécie ela desaparece, né? Vai ocorrer a extinção dessa espécie. Inúmeras espécies já se extinguiram nos últimos milhões de anos, tá? Devido tanto a mudanças climáticas como a interferência humana, por exemplo. Por isso existem projetos que evitam a extinção de espécies. Um exemplo desses projetos é o projeto Tamar, que cuida das tartarugas marinhas, tá? No caso das tartarugas marinhas, de cada 1.000 filhotes que nascem, somente 1 ou 2 conseguem atingir a maturidade. Então, por isso que esse projeto existe. E existe vários tipos de reprodução, tá? A reprodução não é uma só. A gente tem a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. A reprodução assexuada, a gente encontra ela em bactérias e protozoários, mas ela também pode ocorrer em fungos, plantas e animais. Tá? Vamos ver alguns exemplos nas próximas aulas. Já a reprodução sexuada é aquela que é encontrada na maioria, né, dos seres vivos, como por exemplo nos animais, nas plantas e, é claro, né, nos seres humanos. Então, a reprodução assexuada, ela acontece quando o indivíduo gera seres idênticos a ele, ou seja, vão originar clones, tá? Tá vendo aqui que a gente tem a imagem de uma bactéria? Na realidade, temos várias bactérias, né, aqui. E elas são idênticas umas às outras, estão vendo? Então, isso acontece porque nesse tipo de reprodução não existe a participação das células sexuais, ou seja, não temos a participação dos gametas e, com isso, não temos variabilidade genética, tá? A variabilidade genética, ela ocorre quando acontece uma troca do material genético, tá? E na reprodução assexuada, essa troca de material genético, ele não acontece, isso não existe, tá bom? Então, por isso que eles geram clones, né? Geram indivíduos iguais a ele. E esse tipo de reprodução, a reprodução assexuada, ela é uma reprodução rápida e ela não necessita da busca por um parceiro, tá? E, portanto, ela vai gerar muitos descendentes em um curto tempo. Já a reprodução sexuada, ela ocorre a partir da união dos gametas. Nos animais, a gente tem o ovócito, como sendo o gameta feminino, e o espermatozoide, como sendo o gameta masculino, tá? Então,
Para que ocorra a reprodução sexuada, esses dois gametas aqui, o gameta feminino e o gameta masculino, eles vão se unir, vai ocorrer a fusão desses gametas, ou seja, o espermatozoide ele vai entrar aqui no ovócito. E quando ocorre essa fusão, a gente chama de fecundação, tá? Essa fusão aqui é o que chamamos de fecundação. E dessa fecundação, a gente vai dar origem a um zigoto, também chamado de célula-ovo. Essa célula, ou esse zigoto, ele vai sofrer sucessivas divisões, tá? Então, aqui é como se fosse uma única célula e ela vai começar a se dividir, formando muitas células. E essas células, elas também vão sofrer uma especialização, tá? Então, elas vão passar por um processo de especializações celulares, até formar um ser vivo completo, tá? Uma importante característica da reprodução sexuada é a possibilidade de diferentes combinações das características dos seres vivos. Por quê? Porque nesse caso existe a troca do material genético, o que aumenta a variabilidade genética, né? E com isso ele vai gerar indivíduos diferentes dos seus pais. Então, como a gente viu lá no caso das bactérias, elas são idênticas umas às outras, né? Ou seja, são clones. No caso da reprodução sexuada, como tem essa troca do material genético, eu tenho uma alta variabilidade genética e os indivíduos, eles são, portanto, diferentes dos seus pais. E por que que isso é importante? Por que que a variabilidade genética é importante? Porque ela aumenta a chance de sobrevivência da espécie a modificações no ambiente, tá? Ocorrer uma modificação ali no ambiente, como todos não são iguais, né? Eles têm aquelas diferenças, vai aumentar a chance de que um ou outro que esteja mais adaptado àquele ambiente, ele consiga sobreviver, né? Então, já aprendemos sobre os dois tipos de reprodução, tanto a assexuada como a sexuada. E a gente vai finalizar nossa aula com esse quadro comparativo que resume as principais características de cada tipo de reprodução. Então, na reprodução assexuada, não ocorre, né? Não há a fusão dos gametas. Na reprodução sexuada, ela acontece. Na reprodução assexuada, não há variabilidade genética entre descendentes. Na reprodução sexuada, ela é grande, tá? Vocês lembram que eu falei, né? Na reprodução assexuada não ocorre aquela troca de material genético, portanto, a variabilidade genética dela não acontece, né? Já no caso da reprodução sexuada, ocorre essa troca de material genético e a variabilidade genética entre os descendentes era grande, né? Já a variabilidade genética da população na reprodução assexuada, ela é pequena. Vocês podem perguntar, mas professora, por que ela é pequena aqui e aqui ela não há? Bem, entre os descendentes ela não ocorre, tá? Já em uma população, ela pode ocorrer, né? Por isso ela é pequena, através de mutações, por exemplo, tá? Já na reprodução sexuada, ela é grande, né? Então a gente tem indivíduos extremamente diferentes. Na reprodução assexuada, a gente tem uma grande quantidade de descendentes, tá? Então, quando ocorre a reprodução, eles nascem muitos descendentes. Já na reprodução sexuada, ele dá origem a poucos descendentes. E o tempo necessário para o crescimento da população, ele é curto na reprodução assexuada,
tá? Então, rapidamente ocorre, né, a reprodução assexuada e, portanto, o crescimento dessa população. Já na reprodução sexuada, esse crescimento ele é longo, tá? Então, pessoal, vamos estudar agora. Guardem suas dúvidas para a próxima aula e até mais.